Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece assim super técnico da cardiologia, mas que na verdade é um divisor de águas, a diferença entre a angina estável e angina instável. Exato. A nossa base aqui é a transcrição de uma aula médica e a missão é desmistificar isso de um jeito que todo mundo entenda e não esqueça mais. Ok, vamos desdobrar isso. E é uma missão fundamental, porque entender essa diferença não é só um detalhe para a prova, né? É saber a diferença entre um sinal de alerta e uma emergência real, um passo antes de um infarto. Perfeito. Então, para começar, vamos pensar no básico. O que é a angina estável? A fonte descreve aquele sintoma clássico, né? Uma dor no peito, que eles chamam de substernal, que aparece durante um esforço. Isso. E o mais importante, é um padrão. É previsível. A pessoa sobe uma ladeira, sente a dor. Ela para, descansa, a dor passa. É quase matemático. E essa dor pode até irradiar, né? Ir para o pescoço, para a mandíbula. Exatamente. O gatilho é o esforço e o alívio é o repouso. Essa é a definição clássica. Mas por que isso acontece? O que está rolando ali dentro do corpo? Bom, a causa é a aterosclerose. Imagina as artérias do coração como canos. Com o tempo, placas de gordura vão se acumulando, tipo entupindo o cano mesmo. Isso estreita a passagem do sangue. Entendi. Em repouso, o sangue que passa, mesmo sendo menos, dá conta do recado. Mas quando a pessoa faz um esforço, o coração acelera. Ele precisa de mais sangue, mais oxigênio, só que o cano estreito não consegue entregar essa quantidade extra. E essa falta de oxigênio é o que causa a dor. É o grito do músculo cardíaco pedindo socorro. É a isquemia. A pessoa para, a demanda diminui, a dor vai embora. Certo. Mas aí vem a pergunta. Se o paciente chega no consultório e está em repouso, ele não sente nada. Como o médico vai confirmar o diagnóstico de algo que não está acontecendo ali na hora? Pois é, esse é o desafio. Você precisa, de forma controlada, provocar a situação. É aí que entra o famoso teste de esforço. A esteira. Ou a esteira, que é o teste físico, ou com medicamentos que simulam o esforço no coração para quem não pode correr. A ideia é estressar o coração e ver o que acontece. E o que vocês procuram? Os olhos ficam todos no eletrocardiograma, no ECG, imagino. É aí que fica bem interessante. Porque o ECG em repouso pode ser totalmente normal, mas durante o esforço, quando o coração começa a sofrer, o traçado elétrico muda. E qual é a mudança? Dia ótima. É como se você pegasse a linha normal do ECG e literalmente a empurrasse para baixo. Um infradesnível. Ah, uma queda na linha. Isso. E o legal é que o local onde essa queda aparece no ECG nos dá uma pista de onde está o problema. A fonte dá um exemplo bem específico. Sim, eu vi. Se a depressão do ST aparece nas derivações V5 e V6. Que são os eletrodos que ficam na parede lateral do peito, isso. Então, isso sugere que o problema está na parede lateral do coração. Exatamente. E provavelmente na artéria que irriga essa área, que é a artéria circunflexa esquerda. De repente, a gente tem uma localização provável da obstrução. É um trabalho de detetive. E a fonte menciona o tratamento para aliviar a dor na hora, a nitroglicerina. Como ela funciona? O mecanismo é muito inteligente. Ela causa uma venodilatação, ou seja, ela alarga as veias do corpo. Ok. Com as veias mais largas, mais sangue fica, digamos, estacionado nelas, e menos sangue volta para o coração. Isso diminui o que a gente chama de pré-carga. Que é a carga de trabalho do coração antes de ele bater? Perfeito. Com menos sangue para bombear, o coração faz menos força. A demanda de oxigênio cai e a dor passa. Faz todo sentido. Então, a angina estável é esse padrão previsível. Mas, e quando esse padrão começa a mudar? É aí que a gente entra no território da angina instável, certo? É aí que o sinal amarelo vira vermelho. A angina instável é justamente a quebra desse padrão. A dor passa a ser em crescendo, como a fonte descreve. Ou seja, piora. Fica mais frequente, mais intensa. E o mais alarmante de tudo, ela começa a acontecer em repouso. A pessoa está sentada vendo TV e a dor aparece. Nossa, e por que isso acontece? A placa de gordura mudou. Mudou. A placa que antes era estável, quietinha no canto dela, se rompeu.
o corpo tenta consertar essa ferida, formando um coágulo em cima. Só que esse coágulo, numa artéria que já era estreita, obstrui ainda mais o fluxo de sangue. Então agora o bloqueio é bem mais grave. Muito mais grave. É por isso que a angina instável é considerado um precursor do infarto. A dor pode durar mais tempo, uns 30 minutos, e nem sempre melhora com repouso ou com a nitroglicerina. E tem um detalhe curioso que a fonte aponta para não confundir. A antiga angina de Prinzmetal. Ah, sim. Hoje chamada de angina vasoespástica. Isso. Que não tem a ver com placa de gordura, mas com um espasmo da artéria, né? São coisas diferentes, totalmente diferentes. Na vasoespástica, a artéria se fecha por uma contração, um espasmo. Na instável, o problema é um bloqueio físico pelo coágulo. É uma distinção importante. Ok. Isso me leva à pergunta central. Se a dor da angina instável pode ser tão forte e acontecer em repouso, soa muito como um infarto. Qual é a linha que separa uma coisa da outra? O que define que ainda não é um infarto? A resposta definitiva está no sangue. E a palavra-chave que a fonte repete várias vezes é enzimas cardíacas. Especificamente a troponina I. A troponina I, o padrão ouro. Pensa assim, na angina, tanto estável quanto instável, as células do coração estão sofrendo por falta de oxigênio, mas ainda não morreram. Elas estão em isquemia. Perfeito. E enquanto elas estão vivas, a troponina fica dentro delas. Por isso, o exame de sangue vai dar normal, negativo para a troponina. E no infarto? No infarto, a falta de oxigênio é tão severa que as células começam a morrer. Necrose. Quando elas morrem, elas se rompem e liberam a troponina na corrente sanguínea. Ah. Então, se o exame mostra troponina elevada, é a prova. Houve morte de músculo cardíaco. E isso, por definição, é um infarto. Uau, então a grande diferença, a fronteira entre um alerta gravíssimo e o desastre já instalado é a presença ou não dessa enzima no sangue. É exatamente essa linha. É muita informação técnica para memorizar, né? V5, V6, depressão de ST, troponina I. Para quem está na área da saúde, dominar esses detalhes é crucial, seja para uma prova ou para a prática clínica. Com certeza. E não tem atalho. É preciso ver muitos casos, resolver muitas questões para esse raciocínio ficar automático. Ter acesso a um bom material de estudo que organize isso e permita testar o conhecimento faz toda a diferença. Falando nisso, se você que está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de ferramenta que ajuda a fixar esse conhecimento que é tão complexo. Exato. Bom, então, para amarrar tudo que a gente discutiu, vamos colocar lado a lado um resumo comparativo. Ótimo. Vamos lá. Angina estável. Dor só com esforço. Alivia com repouso. O ECG em repouso é normal. No teste de esforço, aí sim aparece a depressão do ST. E o mais importante, enzimas cardíacas normais. Certo, quadro previsível. Agora, a instável. Angina instável. A dor pode acontecer em repouso. É um sinal de alerta grave. O ECG pode já mostrar a depressão do ST, mesmo com o paciente parado, e o ponto crucial: as enzimas cardíacas ainda estão normais. E a grande diferença para o infarto, só para reforçar. No infarto, as enzimas cardíacas, a troponina I, estariam elevadas. Isso indica que já houve morte celular. Perfeito. Então, no fundo, o que fica claro é que existe uma progressão, um espectro de gravidade que vai da angina instável, passando pela instável até o infarto. A angina instável é aquele sinal vermelho piscando forte. Exatamente. É a última janela de oportunidade para agir antes que o dano no coração se torne permanente. Uma distinção que espero tenha ficado muito mais clara para todos. E isso tudo levanta uma questão final, sabe? Algo para se pensar. Qual? Considerando que a linha entre a angina instável e um infarto bem no comecinho é tão tênue,
definida basicamente por um exame de sangue que leva um tempo para sair o resultado, como isso deveria mudar a percepção de urgência tanto da equipe médica quanto do próprio paciente, diante de qualquer dor no peito que surge